a radioterapia e a quimioterapia estão condenadas. Vai ser uma questão de tempo para desaparecer. Quais são os limites da ciência no tratamento das doenças do cérebro? Quer entender melhor? Vem comigo. Oi, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Alexandre Tortoriello, jornalista e apresentador do Pod Mais Saúde, bate-papo mais saudável da internet. Hoje, mais uma vez, uma edição especial aqui na Casa G20, falando sobre inovação e saúde e com convidados super especiais, como o Dr. Paulo Niemeyer, diretor do Instituto Estadual do Cérebro. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Doutor, vou falar sobre inovação, né? E no Instituto Estadual do Cérebro é um instituto de ponta que tem não só o tratamento, como também pesquisa, né? Como é que é administrar uma unidade de saúde que alia essas duas características? Olha, a ideia inicial do Instituto do Cérebro é que fosse um hospital do cérebro, mas que ele fizesse 1000 cirurgias cerebrais por ano. Então nós tivemos uma conversa e não podíamos fazer 1000 cirurgias por ano e isso terminar no atendimento. Tinha que se transformar em conhecimento, em formação de jovens. Então mudamos o nome para Instituto do Cérebro e com isso acrescentamos o aprendizado e a pesquisa. E hoje a pesquisa é forte, o aprendizado também, nós temos mestrado, doutorado e pós-graduação, além do atendimento que hoje já são de 2000 cirurgias por ano, só cirurgias cerebrais, exclusivamente para os pacientes do SUS, encaminhados pela Secretaria de Saúde. Não temos trauma nem cirurgia de coluna, é uma coisa, são só os doentes marcados com antecedência, cirurgias eletivas de alta complexidade. E quando a gente fala de uma cirurgia dessa, a gente sabe que cirurgia é uma coisa, um processo às vezes demorado, né? Mas é mais demorado ainda do que uma cirurgia, entre aspas, normal, né? São horas e horas de cirurgia? Não mais. Não? Não, hoje as cirurgias estão muito precisas, porque com todo o progresso tecnológico, os novos equipamentos, então as cirurgias já não são tão grandes, elas são muito precisas. Então, através de pequenos orifícios, nós podemos atingir qualquer região do cérebro. Como hoje operamos pelo nariz e chegamos a várias regiões. Então há uma tendência a que as cirurgias sejam minimamente invasivas. São cada vez menores e mais precisas. Não são mais aquelas cirurgias de 12, 20... Eu lembro uma cirurgia que eu fiz uma reportagem uma vez quando estava trabalhando na imprensa, acho que foram 36 horas de cirurgia. Isso não existe mais. Isso nós só vemos hoje em dia em casos excepcionais, como tivemos recentemente, duas crianças craniópagas nascidas unidas pela cabeça? Unidas, né? Pelo cérebro. E então foram mais de 10 cirurgias, sendo que a última entrou pela noite adentro e para separar essas crianças. Mas são casos assim excepcionais. Mas no dia a dia são cirurgias mais precisas, cirurgia de epilepsia, cirurgia de movimentos involuntários como Parkinson, tumores cerebrais em crianças, mas são cirurgias mais precisas do que prolongadas. Eu uma vez conversando com o pessoal do Instituto do Cérebro, eles estavam me contando que algumas cirurgias para Parkinson, quando o paciente sai da cirurgia, ele já para de tremer. Sai da cirurgia? Não. Na cirurgia ele já para de tremer. Durante a cirurgia? Porque o doente fica acordado. E nós temos que atingir um alvo de 3 milímetros. Tem todo um equipamento que vai fazer o eletrodo chegar ali. Mas para confirmar que o lugar esteja certo, o paciente precisa estar acordado. Então, ele é testado, a gente manda que ele mexa a mão, vê se não pegou nada que não deveria. E aí a gente faz a estimulação e o tremor para na hora. Então você sabe que está no alvo. E como essa é uma daquelas cirurgias que faz pelo nariz ou não? Não, essa não. Essa é uma cirurgia que é através de um pequeno orifício. Esse é um exemplo de uma cirurgia de precisão. Você tem que acertar um núcleo de 3 milímetros na profundidade do cérebro. Então tem um equipamento que é fixado no crânio, o doente faz uma ressonância de uma maneira especial, entra a parte do computador para fazer os cálculos. Então a cirurgia quase que é feita antes da introdução do eletrodo. Todos aqueles cálculos e preparos são feitos antes.
E isso, há quantos anos a gente poderia falar que isso seria inimaginável? Olha, na realidade, essa é uma cirurgia que foi aperfeiçoada ao longo dos anos, mas ela já existia há muitos anos, antes de haver a medicação para o Parkinson. Então, antes de existir o levodopa, que é a substância, que é a dopamina que falta nesses doentes, surgiu a cirurgia do Parkinson. Só que com equipamentos muito mais precários e tudo era tudo muito mais difícil de ser realizado. Então, hoje em dia, você coloca o estimulador cerebral, se tiver algum problema, você desliga. Ficou popularmente conhecido como chip, mas não é um chip. Parece mais um marca-passo, entendeu? Então, você aumenta ou diminui a estimulação, aquilo fica embaixo da pele, e com isso o paciente, isso não cura a doença, mas ele melhora muito a qualidade de vida dele. Não só o tremor, mas a rigidez para andar e tudo. Doutor, se a gente olhar 10, 20, 50 anos para trás, eu acho que os avanços da medicina, até para quem não está vivenciando isso de perto, são muito grandes, né? Eu queria que o senhor citasse alguns, dois, pode escolher quantos avanços o senhor vê que foram mais marcantes, principalmente na sua área, e como é que a gente pode imaginar isso para daqui a 20, 30, 50 anos? Olha, o que marcou a cirurgia que nós fazemos atualmente foi a descoberta, não descoberta, mas o desenvolvimento da tomografia computadorizada. Até então, as cirurgias eram enormes, os exames eram indiretos, não operava-se o cérebro baseado muitas vezes no exame neurológico, não havia nenhum exame que mostrasse o cérebro, nem nenhum outro órgão. Então você engolia um contraste, fazia um raio-x para ver se o estômago, enfim, na parte abdominal, mas não tinha nenhum exame que mostrasse o próprio órgão. Então, quando surgiu a tomografia nos anos 50, isso coincidiu com o surgimento também das unidades de terapia intensiva, que não existiam. O doente operava a cabeça, operava o pulmão e ia para o quarto. Não existia terapia intensiva. Então, isso foi no final dos anos 60, início de 70, aí houve uma transformação de toda a medicina, a neurocirurgia inclusive. Nós entramos então num período de grande desenvolvimento, surgiram novos diagnósticos, doenças que não se sabia a causa, deixaram de ser doenças estranhas, e a cirurgia teve um grande desenvolvimento, foi tudo muito bom. Agora, nós estamos chegando num limite que está terminando esse período, porque ficou uma medicina muito baseada no que você pode ver, na imagem. Então, quando o cirurgião opera, ele vai lá tirar um tumor que ele está vendo, ele vai tirar um aneurisma que ele está vendo, enfim. E mesmo em outras doenças do resto do organismo, são baseadas no que você vê. Então, tudo que a gente pode ver chegou a um limite. Então, hoje já não é mais... o problema não é mais tirar um tumor. Você consegue tirar tumores nas regiões mais difíceis. Hoje o problema é como evitar que eles voltem. Então, hoje o problema é o que você não está vendo. É a parte genética, é a parte imunológica, é a biologia molecular. Então, nós estamos entrando desde já, num novo mundo que vem pela frente, que a gente não sabe onde vai parar e que provavelmente vai mudar tudo que se faz hoje. Vai acabar com a radioterapia, vai acabar com a quimioterapia, as cirurgias vão diminuir muito, porque você vai hoje fazer um exame, hoje não, mas em breve, vai fazer um exame de sangue, que é o que se chama de biópsia líquida. Esse exame você vai fazer ali no supermercado, entendeu? Faz o sangue, e aí você entra numa maquininha, antigamente tinha umas cabines para tirar retrato 3x4, de passaporte, aí você vai entrar ali, faz uma ressonância, e aquilo já vai te dar o diagnóstico, e aí você vai fazer... Vai à esquina fazer a ressonância. Aí você vai procurar... vai sair na hora no seu celular, você vai abrir no celular, vai estar o resultado da ressonância que você fez no supermercado. E aí você vai no oncologista, ele vai dizer qual é o remédio que você tem que tomar, imunológico, o anticorpo contra aquele tumor e tal, e você vai tratar. Isso vai ser uma transformação. Hoje, já dentro desse futurismo, já tem eu vi no último congresso, um aparelho de radiocirurgia que foi instalado numa estação de trem no Japão, entre duas cidades. Então a pessoa vem de trem, para naquela estação, faz ali a radioterapia, pega os trem e volta para casa.
estão instalados numa sala comum, que não tem que ser blindada, nada, com um vidro normal. Então as coisas estão num progresso e a genética vai mudar muita coisa e a imunoterapia vai ser, eu acho, a medicina das próximas décadas. O Instituto Estadual do Cérebro faz a identificação, faz a biópsia líquida, não é isso? Nós estamos fazendo uma pesquisa de biópsia líquida. Como é que é isso? Você consegue identificar o tumor só no exame de sangue? Isso para algumas especialidades já consegue, porque esses tumores, eles soltam pequenos fragmentos do DNA deles, do microRNA que a gente chama, na circulação, porque eles recebem sangue e muitas vezes pequenos fragmentos desse tumor entram na circulação. Isso pode ser detectado pelo exame de sangue. Então, se você, quando tiver equipamentos mais precisos, você vai poder dizer, olha, esse DNA que foi encontrado aqui é tumoral e é típico de um tumor da tal região, assim, assim. Então, isso já está mais avançado, ainda não é seguro, mas o caminho é por aí. Então, nós vamos não só confiar nas imagens, mas no exame de sangue que vai te dizer se você tem um tumor ou não. Quer dizer, isso vai facilitar muita coisa, né? Vai facilitar demais, você vai receber, você vai ali onde você costuma fazer o exame de sangue e vai te dizer se você tem alguma suspeita de tumor ou se tem, aonde será. E a radioterapia hoje, e assim como a quimio, são tratamentos que não deram certo, porque você vê que não se consegue curar o câncer com esses tratamentos. Algumas formas sim, mas em geral você consegue controlar e o paciente fica sob controle e tudo. Mas não é aquilo que você pode dar uma alta e dizer está curado, na maioria das vezes, né? Então é preciso, e há também muitos efeitos colaterais desses tratamentos. Então eu não tenho a menor dúvida que a imunoterapia para algumas doenças já fez enorme diferença, como algumas metástases de tumores pulmonares, por exemplo, já é para melanoma, já é o tratamento. Como é que é a imunoterapia? Existem várias formas de imunoterapia. Você pode fazer, às vezes você pode tirar um fragmento do tumor e fazer como se fosse uma vacina, criando anticorpos contra aquele tumor. Ou, enfim, tem outras maneiras de estimular o seu sistema imunológico para que ele ataque o tumor. Esses tumores malignos do cérebro, eles têm uma capacidade de se tornar invisíveis ao sistema imunológico. Então, eles liberam substâncias, proteínas que disfarçam o tumor. O sistema imunológico não os reconhece como sendo uma doença. Então, a primeira dificuldade da imunoterapia era isso, como vencer essa barreira. Então, isso já vem sendo vencido, você já consegue criar situações em que o sistema imunológico reconhece a doença e o ataca. Então, isso para as metástases de pulmão e para outras, como os melanomas também, os resultados são espetaculares. E vai chegar ao cérebro, ainda não está ainda não é eficiente para o tumor cerebral, mas é uma questão de tempo. Doutor, só um minutinho aqui que eu vou agradecer o pessoal que está assistindo a gente pela internet e pedir para você curtir, compartilhar, deixar seu comentário aqui, o que está achando da entrevista, se quer ver algum outro tema tratado aqui no Pode Mais Saúde. E lembrando, se inscreva no canal e ative o sininho que assim na próxima entrevista, no próximo vídeo, você vai ser avisado pelo YouTube, tá legal? E eu queria agradecer também a Mariana Procópio, amiga jornalista, que mandou uma pergunta aqui pra gente. Beijo, Mari. Doutor Paulo, ela quer saber o seguinte, ela tem uma percepção, ela tem ouvido falar de mais casos de AVC pela imprensa e às vezes ouve de amigas. A gente tem tido mais casos de acidente vascular cerebral? Olha, o AVC não é uma doença cerebral. O AVC é uma doença circulatória. Que dá no cérebro. Que dá no cérebro. Então, ele pode ter aumentado, assim como as doenças cardíacas, as isquemias. As pessoas estão vivendo mais, tem mais obesidade. A obesidade se acompanha de diabetes, se acompanha de hipertensão arterial. Então, é todo um ciclo. Então, eu não sei te dizer esse número, mas tudo indica que sim, que as pessoas estão vivendo mais. Com a idade, as artérias vão se enfraquecendo e as doenças vão tendo uma maior incidência. Mas isso se acompanha de outras doenças circulatórias, mais para o coração também, não só para o cérebro, entendeu? E eu acho que para o cérebro, talvez as pessoas tenham mais consciência, porque quando você sente uma dor no peito, você corre para o hospital.
Até antigamente chamava-se de ataque cardíaco, né? E houve um neurocirurgião americano que propôs trocar o nome de AVC, acidente vascular cerebral, que é muito camarada, para ataque cerebral, para que o doente tenha a saber que aquilo é muito grave. Quando ele tem uma dormência no braço, ele não deve achar que foi um espasmo ou que foi a feijoada que ele comeu. Ele tem que correr para o hospital. Então, talvez as pessoas hoje estejam diagnosticando mais, não só pela facilidade de exames, mas por ter uma consciência maior de que qualquer coisa assim, uma visão dupla, uma dormência, uma dificuldade para falar, que isso possa ser um pequeno AVC. E muitas vezes, dias depois do pequeno AVC, vem o grande AVC, que é devastador. Então, é uma doença muito grave, porque quando você tem uma isquemia cardíaca, ou você morre, ou vai ter uma limitação para subir escada. Agora, o AVC você pode ficar na cama, você pode ficar sem falar, você pode ficar sem andar. Então, é muito mais grave do ponto de vista humano e social, né? E portanto, é tão mais importante do que... É tão importante quanto um infarto miocárdico. Então, vou pedir para o senhor repetir para deixar bem claro aqui. Quais são os sintomas aos quais a gente deve ficar atento e procurar ajuda? Eu acho que deve procurar uma emergência. Quem tem uma dificuldade para falar, que é muito comum, às vezes dura segundos, a pessoa acha que aquilo foi um nervoso, ou tem uma dormência no braço ou na perna, enfim, mais comum na face, no braço. Então, esse tipo de sintomas, ou uma falha visual, tudo isso é momentâneo, mas depois do momentâneo pode vir um definitivo. Então, qualquer aviso nesse sentido tem que correr para o hospital. Quando a pessoa tem um AVC grande, está claro que vai para o hospital, fica assim, se mexer, vai, né? O importante é pegar o aviso, entendeu? É esse momento em que ele tem a dificuldade de fala, ou tem uma dificuldade de compreender, ou tem um distúrbio visual, ele deve procurar um médico, porque ali é um momento que pode ser crucial para impedir o definitivo. Mas, por exemplo, sei lá, eu acordei com o braço dormente. Não, aí você pode ter dormido de Posso ter dormido de mau jeito, né? Aí é uma exceção. Não é para dar... Mas se durante o dia você sente o braço dormente, uma dificuldade para falar, antigamente usava-se muito o termo espasmo. Eu tive um espasmo cerebral. Espasmo é uma coisa que não existe, nunca existiu espasmo. Isso era uma coisa que se usava porque eu não sabia explicar. Hoje a gente sabe que são pequenos AVCs, são pequenas embolias que ocorrem para o cérebro, muitas vezes vindo da carótida ou do próprio coração, e aquele êmbolo, em geral, é um êmbolo que se desfaz, então é uma coisa momentânea. Mas pode, dali algumas horas ou dali alguns dias, vir um êmbolo maior que fica entupido mesmo, e o sangue não passa e veio o infarto cerebral. Quais são os tratamentos ou casos que o senhor poderia destacar do Instituto Estadual do Cérebro, assim, de maior destaque, de maior dificuldade para o médico? Olha, não existe coisa simples lá para cima, né? Daqui para cima. Porque tudo pode... E dentre essas coisas que não são simples, o Instituto pega as mais complicadas delas. Pega as mais complicadas. Então, nada é simples. E eu acho que os casos mais difíceis são os casos dos pacientes que chegam muito bem e que têm uma doença muito grave. Então, às vezes o doente tem uma hemorragia de um aneurisma. Aí ele se recupera da hemorragia, está muito bem, mas ele tem que tratar o aneurisma e tem um risco, entendeu? Então, se o doente chega, está em coma, ou está com o lado paralisado quando você vai tratar, qualquer coisa que venha para o bem, é um ganho, né? Mas se ele chega bem, é uma responsabilidade enorme mexer naquilo que pode... Porque o risco é grande. O risco no tratamento. Então, esses são casos que eu acho que tem maior tensão. E do ponto de vista técnico, é evidente que as crianças, a gente sempre tem uma dor no peito para tratar a criança, né? Mas fora isso, do ponto de vista técnico, eu acho que as pessoas estão muito treinadas. Eu acho que entra um pouco da maior responsabilidade, assim, no sentido de preocupação quando o doente tem um risco de sequela, né? Porque as sequelas neurológicas são muito mais graves do que qualquer outra sequela de qualquer outra parte do corpo. Então, se você tem um problema no braço, é chato, mas é só no braço. Mas uma doença
um problema neurológico, você pode ficar sem falar, ou sem entender o que se diz, ou um lado paralisado, pode mudar o comportamento. Então, é sempre uma grande preocupação. Quando eu estive lá no Instituto, eu conheci o Gamma Knife, que é uma máquina que ela é rara, tem um hospital particular, né? Existiam 4 Gamma Knives no Brasil. Existiam porque uma há pouco tempo fechou. Então, são 3 Gamma Knives no Brasil. A única que é do serviço público é o nosso lá no Instituto do Cérebro. E o Gamma Knife é um aparelho que serve exclusivamente para o cérebro, e ele tem uma precisão milimétrica para fazer a radiação. Então, aquilo a gente chama de radiocirurgia porque é uma vez só, num ponto muito preciso. Então, às vezes, uma lesão mais profunda no cérebro, ou um tumor que não pôde ser todo retirado pelo risco de uma sequela, então você pode fazer uma radiocirurgia naquele resíduo que ficou do tumor, ou nessa lesão que você não quis abordar pela região perigosa. É um tratamento que você faz uma cirurgia sem cortes. É uma cirurgia sem corte, isso. E que faz de uma vez e acabou. A gente tem, cada vez mais, com o avanço da ciência, aumentado a nossa expectativa de vida, né? E aí o senhor estava até comentando do AVC, aí vão surgindo doenças que às vezes a gente não tinha nem chegava a uma idade que pudesse ser detectada, né? Ou pudesse aparecer em quantidade significativa. O que a gente pode fazer? Porque a gente fala muito de exercício físico, mas existe exercício para o cérebro, para a gente ter uma velhice mais saudável do ponto de vista neurológico? Olha, eu acho que nós devemos lubrificar as sinapses. E só tem um jeito, que é usando, viu? Porque quando você usa, aquela condução do neurônio passa por outras comunicações, aquilo vai manter uma coisa viva, né? Então eu acho que você tem que estar sempre usando, procurando aprender uma coisa nova e não deixar de manter o seu cérebro ativo. Você vê que é muito comum, a pessoa se aposenta e deixa de ter estímulo, deixa de ter aquele estresse e aquela necessidade de resolver problemas, e aí começa a deprimir, muitas vezes vem outras doenças e começa a ficar esquecido. Então não tem a menor dúvida que é importante manter o elástico esticado. Você tem que estar com problema todo dia, tem que matar um leão por dia, ter problemas para resolver, manter o seu cérebro ativo, procurar aprender alguma coisa nova, uma língua, um instrumento, enfim. Eu li uma vez um estudo falando que quem fala mais línguas tem menos probabilidade de ter doença de Alzheimer. Isso já não se garanto. Mas, assim, vamos supor, a pessoa se aposentou, não tem uma atividade ali cotidiana, tá? Mas mesmo que seja fazer palavra cruzada, a palavra cruzada eu acho tal, pouco. Eu acho que você tem que tentar inventar alguma coisa para fazer, uma motivação. Tem que ter uma motivação. Você tem que sair da cama de manhã com desejo, com um problema para resolver, querendo fazer alguma coisa. E manter o seu cérebro competitivo e ativo, porque senão você vai desanimando, vai usando cada vez menos regiões do seu cérebro, e ele vai enferrujando, né? Então dá para fazer uma musculação para o cérebro. Tem que fazer. Tá certo, então. Muito obrigado, Dr. Paulo Niemeyer, diretor do Instituto Estadual do Cérebro. E muito obrigado a você que acompanhou a nossa entrevista. Lembrando sempre de pedir para você curtir, compartilhar, deixar aqui seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser avisado do próximo Pode Mais Saúde, do próximo vídeo que a gente for colocar aqui na internet. E lembrando que essa é uma edição especial do Pode Mais Saúde na Casa G20, falando sobre inovação em saúde. Obrigado e até o próximo Pode Mais Saúde, bate-papo mais saudável na internet.